Sabe aquele Pokémon que você acha incrível, tanto no anime quanto nos jogos de Switch, e você gostaria muito que ele existisse dentro da PXG? O Poképapo de hoje é exatamente sobre isso. Poképapo, temos que falar, eu sei falar sobre PXG. Poképapo, juntos teremos que falar sobre o game Poképapo. Olha, eu sei que gosto é uma coisa muito subjetiva, e tem coisas que pode ser que eu ache legal, que você não ache tão legal assim. Mas como esse é o meu canal, leva meu nome, eu vou trazer aqui os Pokémons que eu acho incríveis e que eu acho que deveriam 100% existir dentro da PXG. E olha, eu vou começar com um Pokémon, que ele é um Pokémon das regiões mais recentes aí, de Alola, Kalos, essas mais novas. Mas eu tenho certeza que mesmo se você não assistiu, você vai conhecer ele, pelo menos por nome ou pela foto. Porque olha, eu acredito que nem a Nintendo acreditava que eles iam conseguir fazer um Pokémon tão da hora e tão icônico nas temporadas mais recentes, quanto eles fizeram com o nosso queridíssimo Greninja. Eu arrisco dizer que o Greninja, ele é quase que o Charizard da nova geração. Ele é um Pokémon que tem toda uma ligação com o Ash envolvida, todo um lance de aura, uma parada que o Ash só tinha com o Lucario e com o Pikachu até então. E até quando o Ash finalmente ganha a liga, o Greninja tá lá no meio da floresta e ele sente que o Ash ganhou, ele sente a aura. Essa cena é incrível do anime. E, cara, seria uma adição do caralho pro clã de Ciavel. Eu fico até brisando quais seriam as classes desses Pokémons dentro do jogo. E o Greninja, ele é um Pokémon que é ágil, é rápido. Eu acredito que ele tem tudo a ver com essa nova classe que a PXG tá lançando de Pokémons Speedster. Eu acho que ele cumpriria muito bem esse papel. E eu não coloco ele na rotação como Pokémon de Burst PvE, por exemplo, porque teria uma semelhança muito grande com o Shiny Politoed, por todo esse lance da língua e ser um Pokémon de água também. O próximo Pokémon da nossa lista é um Pokémon que eu confesso pra vocês que eu não assisti a temporada dele, e eu nem sabia que ele era um Pokémon do Ash, mas quando eu vi alguma carta do TCG ou alguma coisa desse Pokémon, eu sempre achei o design dele muito bonito, muito atrativo, e por mais que eu não conheça esse Pokémon profundamente, pela tipagem dele, pelo design dele, eu acredito que ele daria muito certo na PXG. Esse Pokémon é o Noivern, um Pokémon que até pelo layout dele eu achava que ele era Maléfic, mas eu pesquisei meio por cima e eu descobri que ele é dragão e voador, mas que algumas cartinhas dele tem golpes Dark e Psy, e numa luta dele contra os Zapdos, ele utiliza o Boom Burst, que é uma skill que o Explode tem, se eu não me engano é do elemento normal, provavelmente pelo lance das orelhas dele ser supersônicas ali, tem a relação com esse golpe. Então devido a essa variação de tipagens que tem ao redor desse Pokémon, e pra não dizerem que eu sou hater de PVP, eu acredito que ele seria uma baita adição pro time de Windion. Tem muito cara desses Pokémons que a galera utiliza em PVP pra counterar outros Pokémons, como por exemplo o Shiny Electros, que é elétrico e tem uma skill de Poison, ou Mega Sceptile, que é o Windion, mas aí tem uma skill que é dragão e a outra que é terra, e é uma confusão. Eu acho que o Noivern faria um baita papel aí, com toda essa variedade de golpe Dark, Psy, normal, dragão. E eu acho que a galera ia curtir muito ele, porque o design dele é muito bonito. O terceiro Pokémon que eu vou trazer aqui, eu sei que ele não foi nem lançado oficialmente ainda, porque Pokémon Legends ZA tá vindo aí, pelo menos na data da gravação desse vídeo ainda não foi lançado oficialmente, mas cara, do que a gente viu até agora e dos comentários de rede social, da galera que curte, foi uma das megas evoluções que fez mais sucesso, que a galera mais curtiu. Eu tô falando simplesmente do Mega Hawlucha, outro Pokémon com um design incrível, bonito, colorido, e eu acredito que dentro da PXG ele traria um pouco de cor pra rotação de Gardevoir, que hoje é muito marrom, cinza, escuro. Mal e mal tem o Surfette, que é branco e verde ali. E eu super imagino ele com um moveset parecido, entre aspas, com o do Shiny Mienshao. Umas skills que é um pé gigante, uma skill que, sei lá, ele voa e desce e explode o chão. Ele tem muito cara de ser um Pokémon finalizador. Eu não consigo imaginar ele tendo um Stun ou Silas, então eu acredito que ele seria um baita finalizador pro time Gardevoir pra entrar ali junto com o Surfette. E eu tenho certeza que se esse Pokémon entrar na rotação Gardevoir no futuro, vai ser sucesso, todo mundo vai curtir muito ele, mesmo não se identificando com esses Pokémons mais novos. E por falar em não se identificar, eu vou trazer aqui um Pokémon que ele é bem interessante na minha visão, que eu não vejo o pessoal falar muito dele, mas que se eu tivesse que escolher um Pokémon pra ganhar o prêmio de Pokémon coadjuvante, de Pokémon que não é o principal, mas que é do caralho, esse Pokémon seria o Inteleon. Dos Pokémons do Ash, ele é um que passa meio despercebido,
Ele é um Pokémon que o Ash tem ali na região de Galar, mas quando eu olho pra esse Pokémon, eu super imagino ele desempenhando uma das novas funções que a PXG tá trazendo agora também, que é a função de ter um HDPS. E eu imagino isso porque o Inteleon tem um lance de jogar água com o dedinho, assim, uma arminha de água. Inclusive na foto ele tá assim, porque é um dos golpes característicos que ele fica jogando a aguinha assim com o dedo. E eu imagino isso sendo o auto-ataque dele, um ataque ranged de água, onde ele ficaria correndo ali, dando as arminhas de água dele. E ele tem todo um lance no anime também com invisibilidade. Por ele ser uma espécie de camaleão, ali ele consegue ficar invisível e disparar a aguinha dele invisível. Então eu super imagino isso sendo uma passiva, alguma coisa assim. E eu super imagino as pessoas fazendo terror com ele. E eu super imagino as pessoas fazendo algum boss, algum terror com ele. E vindo alguma skill que você não iria conseguir desviar, mas a passiva dele ativou na hora, ele ficou invisível e você conseguiu sair daquela skill ali. Eu acho que falta um pouco de dinâmicas diferentes, skills diferentes dentro da PXG. E o Inteleon, ele teria total capacidade de trazer algo nesse sentido de invisibilidade. E é claro que eu guardei o queridinho dessa lista pro final, o Pokémon que eu mais acho que deveria existir dentro desse jogo, junto com o Greninja ali lado a lado os dois. Porque, cara, se você assistiu a temporada de Alola, não tem como você não gostar do poderosíssimo Incineroar. Se você assistiu a temporada de Alola, você já entendeu por que ele tá nessa lista aqui, eu não preciso nem dizer nada. Se você não assistiu, eu recomendo fortemente que você assista. A temporada de Alola é a minha preferida, eu sempre falo dela, vale muito a pena, a história é legal, os Pokémon são legais. E cara, o Incineroar, e bom, eu provavelmente vou deixar uma tarjinha aí de contém spoiler, porque não tem como falar desse bicho sem dar spoiler. Simplesmente o Ash luta contra ele no final, disputando a liga de Alola, e a batalha dele contra o Pikachu é sensacional. Ele é utilizado pelo professor Carvalho da região de Alola, e ele tem todo um lance secreto de ser o professor, só que ele é o lutador mascarado que usa o Incineroar. E o Incineroar, ele simplesmente passa o carreto em todo mundo, ele é extremamente forte, com um golpe extremamente marcante também, chamado Lariat Obscuro. Opa, eu do futuro chegando aqui pra dizer que, na verdade, não é Lariat Obscuro, e sim Lariat Oscuro. E bom, talvez a minha opinião ela não seja parcial aqui, pelo fato de eu gostar muito do Pokémon e de eu ser um cara PvE player, mas cara, esse Pokémon ele super seria um burst ou um finalizador do time de Volcanic PvE, muito por conta dessa skill do Lariat Obscuro, que é incrível, é uma parada meio Zangief das ideias, que ele sai rodando e dando fogo. Eu super imagino a box da Nightmare fechadinha e você largando o Incineroar de baixo pra cima, e ele saindo de Lariat Obscuro assim, e aí fogo pra tudo que é lado, e magia que cai, explosão. Cara, por favor, equipe PXG, coloca o Incineroar e o Greninja nesse jogo. Eu nunca pedi nada pra vocês. Ok, eu fiquei emocionado falando dele, porque a rotação de Volcanic tem uns melhores Pokémons do game. Eu tô a isso aqui de virar Volcanic, tá? Eu tô a um Incineroar de virar Volcanic. Muito também porque o Alola Marowak é o meu Pokémon preferido do anime e ele vai ser o TM of Tank. Brincadeiras à parte, deixa pra mim nos comentários aí se você concorda ou não concorda, qual outro Pokémon você imagina dentro da PXG. Porque por mim, qualquer um desses que eu citei aqui seria uma baita adição, especialmente Incineroar. E eu quero saber a sua opinião. Espero você no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!